De Juízes, bem pertinho de Juízes. Vou voltar um pouquinho. Que diz assim: todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Tá vendo, irmãos? Tá vendo que aquele povo, assim como o dia de hoje, fica peregrinando, fica como peregrino, rodando, batendo cabeça, porque não entende o agir de Deus. E a própria palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, quando você não sabe, não tem noção do agir de Deus, você vai perecer. Está aqui, ó. Está aqui bem claro. Deus guiou no deserto. Guiou, viu? Guiou no deserto. E eles não tinham praticamente isso aqui que nós temos hoje, que é a Bíblia. Hoje nós temos os relatos do que eles passaram, do que nossos pais, segundo a palavra diz, passaram para testar a obediência. Tudo isso foi para testar a obediência. A obediência, a fé, a paciência. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Aqui nós temos um relato deles. Daqui a 50 anos, se Cristo assim não voltar antes, as pessoas não terão os nossos relatos. Terão os mesmos relatos que está aqui na Bíblia, porque a Bíblia não muda. A Bíblia não muda. A gente pode passar pelo que for. A Bíblia não muda, irmão. Acabou. Não tem como mudar essa letra aqui. Tem gente até inventando aí de que tem um deputado que está fazendo uma lei para alterar a Bíblia. É mentira. É mentira. E se ele quiser alterar, Deus vai cobrar dele. É fake news. Fake news. Vê se um homem vai ter poder para mudar a palavra de Deus, irmão. Não tem condições. E mais doido não é nem quem inventa um negócio desse. Mais doido, vou soltar logo rasgado, é quem acredita. E pior, e mais doido ainda, é quem acredita e ainda espalha. Pelo amor de Deus, não tem condições. Esse relato aqui, há quantos anos está escrito? Eu posso passar hoje pelo deserto, mas a minha história não vai entrar aqui. Não vai entrar aqui. Mas eu tenho que aprender o que eles fizeram e o que eles não fizeram para eu entender como eu devo agir. Aqui está falando, foi para testar o quê? Testar para tentar, para humilhar, para saber o que estava no coração deles. Jefté, quando fez o voto, talvez fez um voto por emoção, voltando à questão da vitória. Às vezes fez um voto por emoção. Meu Deus, se me der esses inimigos na minha mão, eu vou fazer esse voto aqui. Então toma cuidado. Toma cuidado com isso. Vai fazer o voto para quê? Sua intenção realmente foi cooperar ali, ajudar com o povo de Israel, que é o povo de Deus? Ou foi para mostrar algo para alguém? Ou quem sabe para mostrar algo para alguém que está dentro de casa e você acabou se arrasando? Aí Deus poderia poupar. Ou não poderia? Poderia. Não, rapaz, ele fez o voto com a filha. Não. Ou ele vai perder a guerra, que já evita um problema. Ou ele vai perder a guerra, ou vai sair outra pessoa no lugar da filha. Mas não, irmãos. Quem saiu foi a filha. Por que a filha saiu? Porque agora Deus queria saber o que estava no coração de Jefté. Se ele ia cumprir com o voto dele ou não. Então sai a filha de Jefté. E ele se turba.
Ele rasga as vestes e se turba. Ele disse, rapaz, eu fiz esse voto e agora é tarde para voltar atrás. Já era. Se fosse nós no dia de hoje, ia falar, meu Deus, mas por que logo minha filha que saiu? Olha aí. Ele achou que ia ser fácil. Não. Claro, se fosse qualquer outra pessoa, para ele ia ser mais fácil cumprir. Eu pensou assim, sai o irmão Henrique de lá de dentro. Vai eu correndo, abraçar ele, Jefité, vencemos! Aí na hora que eu vou dar abraço nele, ele já tá com a faca nas minhas costas. É você mesmo. Foi o primeiro que saiu. Mas a filha dele? E aí? E o bom, sabe o que é o bom aqui, que agora me chamou a atenção? Foi que ele fez o voto e não fez assim, ó. A primeira pessoa que sair, na hora que botar o pé direito, eu não vou deixar nem botar o esquerdo. Já pensou se ele fala assim? Ah, meu irmão, é complicado. Então vamos ter cuidado, meus irmãos. Vamos ter cuidado com o que a gente fala. Vamos ter cuidado com a promessa. Porque muitas das vezes a promessa está em nossa vida. A promessa de Deus está em nossa vida. Mas nós queremos antecipar a promessa. Nós queremos dar o jeitinho. E crente não dá jeitinho. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. A gente não lembra de Eclesiastes 3, que a gente está aqui o tempo todo falando, pregando Eclesiastes 3. Há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo determinado. Então por que está se desesperando? Por que você vai fazer uma promessa que, como o nosso diácono falou aqui, às vezes você achando que ia ser fácil, às vezes você achando que, rapaz, nesta rua aqui tem 10 mil pessoas que moram aqui. Se eu fizer uma promessa não vai dar em nada. Só que eu esqueço que eu também moro. E que essa promessa pode acabar caindo em cima de um dos meus. Em cima de minha filha, em cima de minha esposa, em cima de minha mãe. E aí eu vou na euforia. Não, de 10 mil, logo minha filha não vai sair. Ah, vai. Eu tenho uma boa notícia para você. Ela vai sair. Vai sair. Por isso que a gente precisa ter cuidado. Porque são 3 coisas que não voltam atrás, né, irmão? Me ajuda aí, igreja. A palavra lançada, uma flecha atirada e com a terceira? Oi? Uma porrada dada também, não volta atrás não. Deu porrada, já foi, agora corre. E vamos dizer que o tiro também, né? Não tem como você desviar o curso. Então, quando falar em nome de Deus, ou até mesmo você falou, você hoje é crente, você falou, já era. Tem que ter cuidado, porque vai ter que cumprir. Vai ter que cumprir. Além do mais, quando envolve vida. Jefté fez a promessa aqui, e Deus deu a vitória, porque também o povo de Israel que estava sofrendo. O povo de Israel. Então, através de Jefté, Deus deu vitória para o povo de Israel. Assim como fez com Sansão, que era um inconsequente, posso assim dizer, foi um juiz, tenho que respeitar essa posição que ele exerceu, foi um juiz do povo, mas dentro da fraqueza de Sansão, Deus conseguiu o objetivo final, que era destruir os inimigos e livrar Israel. Então esse negócio de, Deus não usa, Deus usa quem ele quiser, irmão. Pro objetivo dele, ele usa quem ele quiser. Ele usa até aquele mesmo que você pensa que não vai dar em nada, aquele que você despreza. Mas o objetivo de Deus, ele é assim. Se for para te abençoar, ele vai usar qualquer um. Ele vai usar aquele que falava mal de você. Ele vai usar o candomblecista. Porque se ele é o dono de tudo? Ele é o dono de tudo. Pode chegar uma cesta básica em sua casa, no momento que você está precisando. E você não sabe de onde veio. Quem deu? O candomblecista. Sim. Mas quem mandou ele dar? Deus. Porque é ele que opera tudo. Então, voltando aqui para a questão da obediência, a palavra de Deus continua falando aqui para nós, no versículo 6. Aí mesmo, Deuteronômio 8, versículo 6. A partir do 5. Confessa, pois, no teu coração que, como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus.
e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para o temeres e andares nos seus caminhos. Tá vendo? Deus castiga, irmãos. E dentro do que a gente fala, dentro do que a gente promete. Eu fico observando assim que ações até passam. Eu observei algumas passagens na Bíblia que às vezes você toma uma ação, até passa. Mas o que você fala, não. O que você fala, não passa. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Teve exemplo aqui da fala, né? E teve uma ação de Pedro, uma ação que ninguém prestou muito bem atenção. Quando Jesus diz, entra no barco e vamos, Pedro contestou. Ele quis dizer tipo assim, sim, mas eu pesco aqui há não sei quantos anos, e eu sei que daquele lado ali não vai funcionar jogar a rede lá. Mas de imediato ele voltou atrás e ele disse, mediante a tua palavra lançarei a rede. Mas ele contestou. Aquela contestação já foi o quê? Uma ação. A ação passou. Jesus poderia ter repreendido, como repreendeu ele várias vezes. Mas a palavra foi o que favoreceu. Ele disse, mediante a tua palavra eu vou lançar a rede. Aí foram e lançou a rede em um local que Pedro desacreditava que ia dar peixe e teve a maior pesca da vida dele. Então, tem ações que você vê aqui na Bíblia que até passa. Mas tem coisas que Deus, claro, fulmina na hora. E a palavra é a pior. Lá em Atos 5:5, a mesma coisa, a palavra. Né? Ananias e Zafira mentiram para os apóstolos. Mentiram. E Deus fulminou os dois. Então a palavra ela tem poder. Tanto para edificar, como para derrubar e para destruir. Por isso que é importante a gente estar aqui profetizando coisa boa, irmão. Vamos largar esse negócio de pode vir nada. Vou ficar treinando mal para mim? Não, pode vir o que vier. E vai vir, porque eu estou pedindo isso. Eu estou dizendo pode vir. Eu não estou pedindo misericórdia a Deus. Deus tem a misericórdia para que não aconteça. Mas caso aconteça, a palavra dele mesmo diz, não turbe vosso coração. Crede em Deus Pai, crê também em mim. Não te disse eu, não temas, tenha bom ânimo. Então, a gente precisa ter cuidado com a palavra. A gente precisa ter cuidado com as profecias. Porque a cobrança, ela pode demorar. Assim como também, ela pode surgir na hora. E aí, será que nós vamos suportar a consequência do que a gente está falando? A gente não vai suportar, irmão. Não vai. Porque Deus, quando ele pesa a mão, não é a mesma coisa do irmão Jefferson com Luca. Além do mais, na cidade. Não é a mesma coisa de eu com a irmã Flávia, com Sandrinha. Não é a mesma coisa de Zé Coutinho com Lucas e Zé Luiz. Deus, quando pesa a mão, irmão, ele pesa a mão. Ele pesa a mão. Porque ele é o detentor de tudo. Tudo está sob o controle dele. Ele não quer perder uma alma. Mas também, meu irmão, a palavra diz que ele prefere tirar logo do que deixar se corromper no mundo. A dele. É a palavra dele. Quando ele pesa a mão, ele pesou a mão com Jefté. Ele pesou a mão. Poderia sair todo mundo ali, menos a filha dele. Mas quem saiu? A filha. Deus pesou a mão. Deus pesou a mão com Jesus Cristo. Porque Jesus na cruz disse, Pai, por que me abandonaste? Porque a ira de Deus estava sobre ele. Deus poderia parar tudo ali. Desfazer tudo, mas não. Era necessário que Jesus morresse na cruz para que ao terceiro dia ele ressuscitasse e aí todos iam ver a glória de Deus. Se ele não ressuscita, ninguém acreditar que ele era o Messias, assim como até hoje não acreditam. Não acreditam, os judeus não acreditam. O anticristo não acredita. Então tudo isso está dentro do assunto de obediência. Tudo isso é
Obediência. Então, é melhor ter calma do que fazer sacrifício de tolo. Tá aqui, ó. Ela e eu. Minha filha também inclui no pacote, mas mais ela e eu. A gente passa por cada situação, irmãos. Mas a gente, ó, faz igual aquele hino. Respira. Tem que respirar. Porque se a gente for no impulso da carne, a gente vai fazer promessa. Eu não estou dizendo que não faça promessa. Que não faça voto. Não é isso que eu não estou dizendo. Eu estou dizendo para ter cuidado. Para ter cuidado. Isso, minha irmã. Fazer algo, até às vezes, que você vê que pode cumprir. Aí você quer dar uma de super-homem. Não. Se daqui para dezembro, que dia é hoje? Dia 9. Não, dezembro não, vou aqui pertinho. Se daqui pro dia 20 eu conseguir um emprego, eu vou sair de joelho daqui até a igreja do Bonfim. Vai, irmão, nem que seja o carro arrastando, você vai ter que ir de joelho até lá. Então tem que ter cuidado. Aquieta teu coração. Não vá nessa armadilha. Olha, o coração, a própria Bíblia diz que o coração ele é falso e traiçoeiro. Se você for muitas das vezes pelo que está no coração, você se joga. Ou não se joga? Se eu me desesperasse com aquele carro, eu ia fazer logo a promessa. Irmão, ontem o rapaz botou pocando em cima de mim. A gente quase estava desmontando o carro todo. Era o segredo, ó. Um botãozinho. Não me desesperei, não. Se eu me desespero. Aí ele ia me ver chegar lá suado. Eu já tinha subido, já correndo para tirar o carro da frente da garagem. Aí ia chegar lá agoniado. O pessoal ia pensar até que foi alguma coisa. Pô, irmão, aqui suando, foi o quê? Com a perna tremendo? Não, irmão, calma. Calma. O culto estava rolando, foi benção pura. Né? Essa diaconisa pregando ali, para honra e para glória do Senhor Jesus. E a gente lá, suando, empurrando o carro, é assim mesmo. E glorificando a Deus. A questão é a calma e a obediência. Tudo isso está dentro do assunto. Obediência. Se eu fugir do assunto, me lembrem, viu? Que é obediência. Quando segue a palavra de Deus, é assim que a gente trabalha, irmão. É assim que a gente fica. Eu não estou falando da boca para fora. Porque eu tenho testemunhas aqui. São testemunhas que chegou lá e me viu rindo. Até brincou, a gente desceu brincando. Eu cheguei com algum momento, pô, irmão, rapaz, o segredo você não me falou nada. Tomei sua chave e não me peça mais não. Não, é testemunho. A gente riu, a gente brincou. Veio até mecânico, chegou o vizinho, chegou a esposa do vizinho lá, me ajuda. Rapaz, que situação, viu? Mas é assim, quando você tá, aí é que você entende uma coisa, aí é que eu vejo que Deus está no negócio. Aí é que eu vejo que Deus está no negócio que eu não precisei ligar para ninguém. Liguei para ele até que estava na reunião, não atendeu. Liguei para o irmão lá, não atendeu, porque não era para atender mesmo. Não xinguei ninguém, não me retei com ninguém. Ah, por que não me atendeu? Não. Chegou o mecânico sem eu ligar. O cara já estava depenando o carro todo, ainda bem que ele chegou na hora, senão ia sair, mas não ia sair inteiro. Cada um ia levar uma pecinha, um pneu, mas ele ia sair dali, irmão. Não podia ficar ali no meio do caminho. Mas ainda bem que ele chegou a tempo. Então tudo isso é obediência. Quando você segue na palavra de Deus, obrigado, irmão, e você não se desespera, mas fica aí que ele não vai ver o vídeo. Fica aí que o pastor não vai ver eu bebendo água. Nessa parte a gente corta, viu? Se eu estiver bebendo água, a gente corta. O irmão já me olhou ali de cara feia. Vou cortar nada. Eu entendi esse olhar. O olhar dele foi tipo assim, vou cortar nada. Amém. Tudo é obediência, irmão. Tudo é obediência. Tem outro versículo aqui que fala também a respeito da obediência. Está lá em 1 Reis 3. 1 Reis. Passa de Juiz e vem mais um pouquinho. 1 Reis, capítulo 3. Isso, meu irmão. 1 Reis 3. Vamos ler 1 Reis 3, a partir do versículo 9. A sabedoria de Salomão.
Vou iniciar a leitura, tá bom? Detalhe, só um detalhe aqui. Quando eu pedir para a igreja abrir a Bíblia, ou tu segura a onda e espera, ou não pede. Porque se pedir para abrir e chegar aqui, vou ler para ganhar tempo, eu mesmo fico perdido. Era para abrir ou não era? Só um, tá entendendo? Para a igreja entender como é que procede. Quando eu falei aqui, 1 Reis 3:9, dê um tempinho. Iniciarei a leitura, tá bom? Pronto, já foi. Quem achou, achou. Quem não achou, para, porque senão você perde. Você fica lá procurando e você nem escuta. Então não achou, deixa na página que está aberta e preste atenção. Deu para entender aí? Pronto. 1 Reis 3:9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este tão grande povo? Isso foi um pedido que Salomão fez a Deus. Sabedoria. No 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediu para ti riquezas, nem pediu a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis, por todos os teus dias. Até aí, irmãos. Está vendo o que Deus fez conforme a palavra de Salomão? E Deus aqui fez, e Deus lá em Juízes 11 fez conforme a palavra de Jefté? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que Deus fez a filha sair ali? E fez Jefté ganhar? Fez pela palavra de Jefté? Sim ou não? Sim. Fez conforme a palavra dele. Deu para entender, irmão? Deus falou assim, Jefté falou assim: se me deres o povo esse povo, os meus inimigos em minhas mãos, eu vou fazer um voto. Deus cumpriu. Deus cumpriu. Conforme a palavra de Jefté. Deus deu os inimigos na mão. Porque Deus poderia não dar. Agora ele ia ter que cumprir a parte dele. Entendeu? Conforme a palavra dele. Deus poderia falar: ô rapaz, quem é você que está me fazendo um voto de me dar uma pessoa, a primeira que sair? Não, você vai perder, para aprender que não é assim. Já Salomão foi o inverso. Deus falou: você não pediu nem a vida de teus inimigos. Deu para ver que foi o inverso? E ainda Deus reforça. Lá em Jefté, Deus não falou nada. Porque Jefté fez o voto dele, agora ele ia pagar o voto dele. Mas aqui Deus ainda falou: vou fazer conforme a tua palavra. Vou te dar sabedoria. Vou te dar um coração entendido conforme a tua palavra. E agora a partir do 14, olha só. Você faz o voto, Deus faz conforme a tua palavra, mas no 14, olha o que vai pegar agora para Salomão. E se... Opa! Já começou com se. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Lá em Jefté, Deus não falou nada não. Deus não falou: pronto, dei os teus inimigos em tua mão, como você pediu. Se não cumprir, Deus não falou nada, irmão. Ele agora ia ter que cumprir. E ele viu que a casa caiu. Quando a filha dele saiu, ele rasga as vestes, bota a mão na cabeça e diz:
Minha filha, porque logo você. Ó, arrependimento. Minha filha, porque logo tu que saiu ao meu encontro. Isso é resultado da nossa inconsequência. Isso é resultado do que a gente fala e não percebe que isso pode ocasionar algo pior. Foi uma consequência na vida de Jefté. Poderia sair qualquer pessoa contra ele, mas saiu a filha e única filha que ele tinha. Então hoje nós estamos aprendendo aqui o cuidado com a palavra, cuidado com o voto. Não pode brincar com Deus, irmão. Não pode brincar. Porque de uma forma ou outra Deus vai cobrar. E cobra. A gente faz um voto pequeno. Eu fiz um voto pequeno. O Diácono Mário até sabe que eu conversei com ele depois que eu paguei o voto. Demorei para pagar o voto. E o negócio apertou pro meu lado. Estou dizendo porque apertou. E fiz um voto, e a gente faz voto que a gente consegue cumprir. E a gente não cumpre. Rapaz, olha, toda a pregação começou aqui, em cima de voto. Eu falei, eita, eu só não fazia pegou, né? Para não assumir meu erro. Eu ficava na minha, oi, o chicote batendo nas costas, eu, oi, mas vou pagar. Mas, irmãos, sabe qual é o problema? Eu não paguei. Chegou a um momento que eu não paguei, não foi porque eu não quis, não. Foi porque Deus apertou mesmo para que eu não pagasse. Eu fui deixando. E aí Deus apertou para que eu não conseguisse pagar meu voto. E a Fita ainda teve a oportunidade de cumprir logo. É. Eu abri a boca e falei, se conseguir isso... Sendo que primeiro, quando você faz um voto para um emprego, seria o primeiro salário tirar aquele dinheiro para pagar o voto, não guardar. Já entregou tudo já. Fiz um voto para receber. Rapaz, Sandrinha rindo. Já está eu segurando aqui. Ela vai, joga no ventilador. Tá até desligado. Dei sorte que tá desligado. Mas isso mesmo, tem que confessar mesmo. Eu fiz um voto aqui. Se eu começasse a trabalhar, eu ia pegar, ó, que besteira, R$ 500 e ia colocar no afilaço. Era do primeiro salário que eu ia fazer isso. Não fiz. Veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, veio o sexto, veio o sétimo, veio o oitavo, veio o nono, veio o 10º. Nem sei qual foi, mas paguei. Aí eu tive que apertar. Deus apertou de um lado e eu tive que ajustar do outro lado. Deus apertou os 2 pés e eu tive que apertar mais ainda. Eu falei, não, agora eu vou pagar meu voto. Peguei e paguei o voto. E não saí por aí espalhando o que fiz. Agora que eu estou contando aqui, porque até entrou nesse assunto do voto. Peguei, paguei. Rapaz, quando você cumpre o que você fala, meu irmão, dá um alívio. Ô, papai, paguei. Tô lhe dizendo que o negócio penou. Como é? Deus aperta justamente por isso. Deus aperta justamente para isso, para ver até onde vai a palavra da gente. Logo de início ele vai apertar mesmo. E a gente tem que cumprir em cima daquele aperto, porque a tendência é apertar mais ainda, dificultar mais ainda. A verdade é até difícil, mas é a verdade. Aí, pura verdade. Tá vendo o que eu digo? Às vezes, irmão, a gente chega aqui, abre a boca para dizer, eu vou fazer. Eu já aprendi uma coisa. Se você não colocar a misericórdia de Deus acima de tudo, Deus mesmo vai fazer com que você não cumpra. Eu aprendi isso. Ó que voto besta, né, velho? E eu não consegui cumprir. E aí, aquilo tava martelando aqui. E vocês veem, né? Eu sempre fui assim, ó. Eu sempre fui assim, ó. Eu não posso pregar o que eu não vivo. Eu, de antemão, um besouro. Vá, isso. É o drone, vai embora. É o drone. É a luz. Deu um tapa. Peguei. Alguém tem uma sandália aí? Não, né? Peguei, irmão. Dá uma surra de Bíblia nele aí. Bota pra fora. Bota pra fora, isso. Já foi. Ô, glória.
Agora, Roberto, isso. Isso. Pegou, pronto. Calma, não criemos pânico. Pronto. É assim mesmo, irmão. É para tirar atenção, mas tá tudo sob o controle do Pai. Tapinha que eu dei, rapaz. O bicho saiu rindo de mim aqui. Tapinha dele. O pai tá dizendo que a culpa foi do porteiro que deixou eu entrar aí. Faz isso não. Então, irmãos, um voto besta a gente não consegue cumprir. Sabe o que é isso? Foi o que eu falei aqui, foi desespero. Agora eu posso pregar. Isso já tem um bom tempo, até. Mas tem coisas que eu ainda não prego, que eu tenho que pregar o que eu vivo. Aí a pessoa sobe aqui e diz, ninguém prega o que vive. Não é bem assim. Calma. Como é que eu ia subir aqui a falar de voto se eu estava todo errado com o meu voto com Deus? Como é que eu vou falar de adultério se eu estou adulterando? Um exemplo, não é que eu esteja. Mas como é que eu vou falar de fidelidade se eu não sou fiel? Como é que eu vou pregar uma coisa que eu não vivo? Tem que viver, tem que passar, aprender e agora ensinar o outro. E ver que o negócio é real. Bom é isso, irmão. Quando a gente passa, a gente vê que o negócio é real. Porque se não aperta, para ser sincero, se não aperta, eu não ia pagar. É do ser humano. Mas você mentiroso, eu vou dizer que eu ia pagar. A não ser que eu lembrasse. Fazer que nem o copeiro lá com o José, né? Lembrei. Depois de tanto tempo, lembrei. É como tá sobrando dinheiro. Olha só. Como tá sobrando. Como tá sobrando dinheiro, agora eu vou pagar. Não, irmão. Foi no aperto mesmo. No aperto que peguei e paguei. O bom é assim. Quando você se vê num aperto ali, você entende. Que às vezes você passa pelo aperto e você não entende. Aí, meu irmão, você tá pior que Eli, né? Eli estava cego ali, mas estava entendendo que foi Deus chamando Samuel. Aí fica complicado. Então o negócio apertou, irmão. O negócio apertou de um jeito que eu falei, meu Deus do céu, será que eu volto? Ainda perguntei, será que é? Rapaz, que cara, né, velho? Ainda pergunto, será que é? Irmão. Eu paguei e eu digo a vocês, para Deus isso aí é mesmo que nada. Para Deus isso é mesmo que nada. Agora sim, eu vou ter mais cuidado com os próximos votos. E um voto que a gente consegue cumprir. Então, se for fazer um voto, não é errado fazer não, irmão. Mas faça um voto que tenha condição de cumprir e cumpra. Porque eu fiz um voto que eu tinha condição de cumprir, porque eu já fiz uma garantia. Olha a garantia do homem. Quando eu começar a trabalhar, ou seja, eu sei que eu já vou receber salário. Quando eu começar a trabalhar, eu vou pagar. E mesmo assim não paguei. Mas eu tinha condição de pagar. Agora, não faça voto que você não tem condição de fazer. Vou pegar meu salário todo. Não. Você vai trabalhar 30 dias, vai pegar o salário todo e vai botar? Depois de mais 30 dias, ou seja, 60 dias para receber outro. E como é que fica dentro de casa? Como é que vai comer? Mas Deus é fiel. E Ele cumpre a palavra dEle, irmão. Ele cumpre a palavra dEle. E a gente precisa cumprir a nossa palavra. Por isso que eu friso e repito de novo. Muito cuidado com o que fala. Porque às vezes você até esquece o que falou. Mas Deus não esquece não. E quem ouve, muitas das vezes também não esquece não. Né? Se eu chegar aqui e falar uma coisa, uma promessa, já começa a oração contrária. Rapaz, eu não sei se aquele irmão vai conseguir fazer isso, não. Já orou ao contrário. Você já duvidou. Você já orou ao contrário. Aí o outro chega, rapaz, você vai fazer isso mesmo? A cobrança. E aí vai passando tempo, vai passando tempo, vai passando tempo. Se você não fizer, aí agora vem um acerto de conta. Ele vai bater no teu ombro e vai dizer, olha, tá vendo? Você disse que ia fazer e não fez. Então é melhor segurar. Fazer que nem nosso diácono Mário ali. Segura a onda. Fica na tua quietinho. Deixa as coisas acontecer. Porque, para ser verdadeiro, o voto, eu entendo assim. Que o voto era para ser algo feito antes.
Por exemplo, ao invés de eu pagar o voto depois que eu conseguisse, não, era para eu pagar antes de conseguir. Não é que eu estou comprando um Deus, mas entenda. Se eu fizer, tipo assim, um voto, meu Deus, se eu conseguir um emprego em janeiro, eu vou fazer uma doação de R$ 500 para o senhor. Para a obra, que Deus não pega dinheiro. Vou fazer uma doação de R$ 500 para a obra. Aí eu vou aos pouquinhos. 10. De alguma maneira eu vou pegar algum dinheiro. Aí eu vou 10, 100. Quando chega lá, os 500. Cumpri meu voto. Pronto. Aí depois, Deus vai e abre a porta de emprego. Aí você, ó, eu cumpri o voto antes de acontecer. Agora, cumprir também depois que acontece, é igual a comida. Você come e você agradece quando tá bom. Mas quando não tá bom, você não agradece. Por isso que as testemunhas de Jeová, vou até falar aqui, eles agradecem antes de comer. Porque se tiver boa, já agradeceu. Se tiver ruim, segundo o seu paladar, o seu gosto, você já agradeceu. Em tudo dá graça. Em tudo temos que dar graça. Então tem essa diferença. A gente faz o voto pensando que vai conseguir cumprir e se atrapalha. Jefté fez um voto pensando que ia conseguir cumprir de uma forma mais fácil e se atrapalhou. Mas contudo, ele cumpriu. Doloroso, mas cumpriu. E teve que cumprir. Irmãos, aqui tem outro versículo que fala também sobre obediência, tá? Obediência. Ele fugiu aqui, só um minuto. Quando pedir, tenha sabedoria ao pedir. Tenha sabedoria para você não se enrolar. Para você não se complicar e depois sair botando culpa em todo mundo. Tem aqui Salmos. Salmos de número 81. Oitenta e um, 13. Isso, vamos lá. Salmo 81, 13 diz: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Até aí, irmãos. Olha o que Deus falou através de Davi, né? Segundo os teólogos, foi Davi que escreveu esse salmo. Se o meu povo me tivesse ouvido. Uma exortação de Deus quanto à obediência. Tudo que a gente precisa fazer, irmãos, é ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. E aí, quando você ouve e obedece, a paz de Deus está na tua vida. Quando você ouve e obedece, a paz do Senhor Jesus Cristo está contigo. Foi o exemplo que nós demos aqui mais cedo do carro. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Tem coisas que eu me pego assim e eu me aborreci à toa. Hoje eu olho para trás e vejo que eu me aborrecia à toa. Tem coisas que com um sorriso você consegue aliviar e passar. Tem coisas que são tão bobas. E aí você está esquentando cabeça, você está se preocupando, você está achando que aquilo não tem solução. Mas é uma coisa assim que quando você passa um dia, passa dois, você olha e diz, rapaz, é verdade, eu me atribulei com besteira. Com besteira. É só dar ouvido. Quando você dá ouvido à palavra de Deus, o Senhor, meu irmão, vai obedecer teu pai. E não vai pesar para o Senhor.
Porque o Senhor está dando ouvido à palavra de Deus. O Senhor vai entender, não. Se meu pai está reclamando por isso, é porque ele sabe o que ele está falando. E o Senhor está dentro da palavra de Deus. E o Senhor mesmo traz muitos versículos a respeito de obediência de filho, do pai não provocar o filho à ira. Eu estou observando, eu sei, ele traz muito versículo. Ele mostra que está estudando em cima disso. Isso é muito bom. Muitos provérbios, isso é legal. Então isso é dar ouvido à palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que o pai e a mãe, os pais, têm que ensinar o caminho que o filho deve andar. E quando ele crescer, ele não vai se desviar. Então, se é algo que está dentro da Bíblia, todo mundo sabe que está dentro da Bíblia. Será que um jovem desse, se Zé Coutinho pedir para ele fazer algo, vamos dizer assim, ilícito, será que ele não tem conhecimento? Ele já não tem a maldade de saber que aquilo é errado? Tem. Tem, sim. Ele sabe. Eu vou chegar aqui e vou dizer, irmão, eu vou botar um isqueiro aqui, coloca a mão que não vai se queimar. Não, ele vai... Opa. Mesmo que ele bote a mão, mas ele vai dizer, não, fogo queima. Eu não vou botar a mão assim de vez. Tem alguma coisa aí. Então a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Tem que dar ouvido ao que o pai ensina. E a gente sabe que o próprio Espírito se encarrega de alertar o que é certo e o que é errado. O Espírito Santo é que nos convence. Nos convence do nosso erro. Nos convence do nosso pecado. É o Espírito Santo. Não tem uma pessoa aqui que não saiba que o fogo queima. E vai queimar. Agora. Oi? Só Luca Lorenzo. Amém. E assim mesmo ele sabe, porque ele já sabe onde bota a chave da porta. Eu vi os vídeos aí. Ele lá com a chave, ele já sabe que para ele sair, ele precisa pegar a chave e botar ali. E no ventilador ele não bota a mão. Bota a mão? Ligado? Então sabe. De antemão, ele pode ver o fogo lá, aquela luz, e querer até mesmo tocar, porque a luz resplandece. E o que resplandece chama a atenção. Foi o que aconteceu com o bichinho que voa aí. Ele poderia até botar a mão, mas quando ele visse que, opa, o sensor já bateu ali errado, ele não ia botar mais o dedo. Não vai mais. Ele já aprendeu que o fogo queima. Então, tudo isso está dentro da obediência. Ouvir a palavra de Deus. Ouvir a voz de Deus. Andar segundo os caminhos retos do Senhor. Andar segundo os caminhos, irmão, não é difícil, não. Você se sente tão bem. Você se sente tão tranquilo. Jefté mesmo nadou ali. Eu acredito que, contudo, ele se sentiu assim, bem porque ele cumpriu o que ele tinha dito. Porque ele também poderia desistir. Não, eu falei, mas eu vou voltar atrás agora e não vou dar minha filha, não. Foi um equívoco. Olha que palavra bonita. Foi um equívoco. Não, irmão. A menina foi com as amigas, passou um período e o voto foi cumprido. Tudo é obediência. O princípio de tudo é obediência. No mundo, o pecado entrou através da desobediência. De tudo que tinha no jardim, só tinha uma lei. Na verdade, duas leis, né? Vamos dizer assim. Uma era cuidar e a outra era não tocar, não comer, nem olhar para aquele fruto, se fosse o caso. Só isso. Só isso. E o casal que estava lá não conseguiu obedecer. O foco hoje aqui é a obediência. O casal não conseguiu obedecer. E aí o que aconteceu? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, cabe agora a nós, meros mortais, praticar a obediência. Agradeço aí a Dona Eva. Uma salva de palmas para a Dona Eva, Pupu. Uma salva de palmas. Pode bater palma? Pode bater palma para a Dona Eva? Sério? Porque a palavra do Senhor diz que a concupiscência da carne, o desejo da carne, fez separação entre o homem e Deus. E Cristo morreu na cruz do Calvário para desfazer as obras de Satanás e para perdoar os pecados.
Então cabe agora a nós reconhecermos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e andarmos segundo os mandamentos de Cristo. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Só pegando o que Cristo falou. Não estou falando dos 10 mandamentos. Só por aí já inicia. E aí a gente não consegue praticar isso. Mas Deus é misericordioso. O Salmo diz que Ele é bom e a bondade dEle dura para sempre. E a gente está aqui, irmão, nessa luta diária. Porque não é fácil para a gente. Para Adão e Eva poderia até ser. Mas eles foram investidos de um sentimento que fez com que Eva abrisse os olhos para aquilo que ela nunca tinha enxergado. Deixou contaminar pela serpente. Satanás, o diabo, né? Que foi ela em forma de serpente. E fez com que ela começasse a enxergar algo onde ela nunca tinha reparado. Mas ela sabia. Ela sabia que não podia nem tocar o que quisesse comer e ainda dar para o seu esposo. Nós precisamos praticar obediência, irmãos. Obedecer. Eu sei que a gente veio de uma cultura, né, de uns ensinamentos, que para chegar aqui e desfazer isso é complicado. É complicado. Gente, eu acho que aqui ninguém foi assim. Mas gente que não ouvia pai e mãe, aí agora vai ter que chegar aqui e ouvir o pastor. Eu sei sim, de pessoas que falavam que eu nasci assim, vou morrer assim. Aí o Espírito Santo, ela mesmo pregou. Agora eu posso falar. Aí o Espírito Santo vem e diz, não, você não é assim. Você diz que é assim, mas não é como você quer. E aí entrou no caminho. Porque só tem 2 caminhos, 2 saídas. Ou entra no caminho, ou entra no caminho. Não tem pra onde correr, irmão. Porque se você não entrar pelo caminho por bem, vai entrar por mal. Porque foi falado aqui que Deus aperta. Quando Deus tem algo comigo ou com você, Ele quer ganhar a tua alma. Ele quer que você realmente se redima dos seus pecados. Que você pratique o amor ao próximo. Que você o adore em espírito e em verdade. Que realmente seja uma nova criatura em Cristo. Ele quer isso. Porque para Deus nos tirar da terra, não tem problema. Ele faz assim, ó, extermina tudo. Ele acaba com tudo. Mas não, Ele nos dá oportunidade todo dia. Todo dia Ele nos dá oportunidade. Em meio às lutas, em meio às provações, em meio às intrigas, em meio a acontecimentos como ontem ocorreu no meu trabalho, uma reação de uma colega lá que eu nunca pensei, para tentar me tirar do sério. Na hora me exaltei, mas depois no meio do caminho, eu vi que eu não tinha nada a ver com o problema e mandei uma mensagem para ela, não, eu vou te ajudar. Você não vai ficar sem esse dinheiro, não. Não era obrigação sua pagar, eu vou te ajudar. Eu não tinha nada a ver com a história. Ela jogou em cima de mim e eu, mesmo assim, me prontifiquei a ajudar ela. Se a outra chegava hoje lá de cara feia, fechado, ontem mesmo me pediu desculpa. Ou seja, foi uma reação que ela teve que eu não esperava. E aí, se eu sou um atribulado, eu ia no jogo. E o testemunho de Cristo fica onde? A mensagem está aqui no Zap. Não estou mentindo, não. Está aqui. No ponto, eu respirei fundo, assim, olhei para o céu e falei, não. Eu vou ajudar ela a recuperar esse dinheiro. Ela tirou do bolso dela e a empresa vai reembolsar. Mesmo ela dizendo que não quer. Mas é obrigação da empresa reembolsar. Aí eu mandei mensagem, ela falou, não precisa não, deixa para lá, não sei o que. Eu falei, não, calma, se acalme que seu dinheiro vai retornar. A empresa tem que te pagar. Eu não sou gerente da empresa, eu não sou nada da empresa, eu sou só um funcionário. Mas eu sei que o certo é o certo e o errado é o errado. Aí não, ia fechar a cara, ia chegar hoje lá empurrado. A primeira coisa que ia apontar era, que crente é esse? Que todo mundo sabe. A primeira coisa que aponta é bem na sua fé. Porque não quer atingir só o Senhor. Quer atingir, ó, a Jesus. E quando a gente não dá bom testemunho, quando a gente dá brecha ao diabo, por isso que eu trago muito não dê lugar ao diabo, quando a gente dá brecha, ele vai entrar e vai sambar mesmo. E aí hoje, ó, a gente foi trabalhar tudo tranquilo, parecendo que não aconteceu nada. Nem eu toquei no assunto, nem ela não me pediu mais desculpa porque já tinha pedido pelo celular. Porque hoje com o celular é mais fácil pedir desculpa, né, irmãos? Celular, eu falo uma coisa com o irmão Jefferson aqui, chega aqui no Zap,
Nem boto minha voz. Oi, irmão, me perdoe. Não, escrevo. Oi, foi mal, me desculpe. Acabou. Isso é longe tá fácil pedir desculpa. Agora, cara a cara, pedir perdão é complicado. E está na palavra de Deus. A obediência cabe também em a gente chegar ao irmão e se retratar com o irmão. Se alguém tiver algo para falar, chega para o irmão e fala. Se alguém tem um pedido, não fique com o pedido guardado, não. Peça. Porque você não sabe se daqui a pouco o irmão já foi. E aí já era, irmão. Pior coisa é o remorso. Quando você pode fazer uma coisa e você não faz. E eu vejo na nossa vida que hoje eu encaro tudo, irmão. Eu encaro tudo numa tranquilidade, graças a meu Deus. A misericórdia dele. Eu encaro numa tranquilidade. Então hoje não é difícil para eu pedir desculpa. Não é difícil. Não é difícil eu pedir um obrigado, um por favor. O irmão aqui mesmo que nos ajudou aí, numa obra lá em cima. Um obrigado, reconhecer o irmão. Isso não é doloroso. E está tudo dentro da obediência. Porque quando você ama o próximo como a ti mesmo, você vai tratar ele da maneira que você queria ser tratado. Paulo disse isso. Quando for fazer algo com o outro, pense na maneira que você queria ser tratado, da maneira que você queria que fizesse com você. Aí você vai lá e faça. Agora, isso ele está falando para crente. Isso foi uma epístola escrita para crente. Não é para um cara que está no mundo. Eu vou dizer a ele, velho, você trate o outro da forma que você queria ser tratado. Ele vai picar a mão em um e não está nem aí. Se ele vai ser tratado com o mesmo tapa ou não. Mas essa palavra é para crente. Palavra para quem crê em Jesus. Palavra para quem está lendo e meditando na Bíblia. Tudo isso está dentro de obediência. O segredo é obedecer. Se não obedecer, irmãos, só está perdendo tempo. Duro e rasgado. Hoje eu tenho que ser mais suave, porque é ensinamento, né? Não posso dar uns gritos aqui. Mas o segredo é a obediência. Se você não obedece, não adianta. Se eu não obedeço, não adianta eu colocar gravata, não adianta eu colocar sapato, não adianta eu ler, meditar, pegar aqui uma passagem, o Espírito Santo me revelar, até revela. Mas no fundo, eu não vou obter a salvação. Porque o principal é a salvação. E para nós sermos salvos, precisamos nos redimir. Precisamos nos redimir dos nossos pecados, irmão. Não dá para você dizer que segue a Cristo e você continuar praticando as mesmas coisas que você praticava. Cadê a nova criatura? Cadê o amor de Deus por você? Porque, vou repetir, Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Não é mensurável, é um amor que não tem como medir. Alguém sabe medir aqui o infinito? Não. Ninguém sabe medir o infinito. A própria física, a química, a ciência, a matemática não tem como medir o infinito. Assim é o amor de Deus para conosco. E aí, ele só pede para a gente nos atentar aos mandamentos dele, dar ouvido à palavra dele, seguir os caminhos dele. O que é difícil para a carne é difícil. Mas é aí que entra. A luta não é contra a carne e contra a sangue. A luta é contra os principados e potestades. É uma luta invisível. É uma luta que você guerreia contra si mesmo, mas você não está lutando contra a tua carne. É contra o desejo da carne. A concupiscência, isso se chama concupiscência da carne. Porque se você brigar contra a sua carne, você vai pegar a faca e vai começar a se esfaquear. Isso é brigar contra a carne. Mas aqui é no sentido, vamos dizer assim, tipo sentido figurado. Lutar contra a carne quer dizer lutar contra as vontades da sua carne. Hoje eu tenho que lutar contra as vontades e os desejos da minha carne humana. Não é a carne física. Deu para entender? Porque o desejo da carne se reflete na carne física. Aí sim. Eu vou saciar o desejo da carne utilizando um físico. Mas o desejo é o quê? Desejo não é físico. Desejo é emoção. Desejo é emoção. Então, a obediência é isso, é você seguir
os caminhos de Deus e combater os desejos da tua carne. Combater os desejos, muitas das vezes ali que eu tinha, de falar umas duas a ela. Combati o desejo. Combater o desejo de praticar algo que você tinha muita vontade ou que você ainda tem vontade, mas Deus diz, não, calma. Quarta-feira está pregando aqui, tenha calma. Quinta-feira está pregando lá em cima. Domingo, sexta, todo dia tem uma palavra para você. Mas você quer fazer. Porque é o seu desejo, é o seu querer. E você não consegue se controlar, vai lá e faz o voto. Pensando que o voto era a solução. É só você obedecer. Porque a palavra do Senhor diz que quando você anda nos caminhos do Senhor, obedecendo aos seus mandamentos, tudo o que tu fizesse era próspero. A palavra de Deus diz isso. Mas a gente se agonia. A gente não anda no caminho de Deus, mas a gente quer que as coisas aconteçam. E quando as coisas não acontecem, a gente entra em desespero e faz o voto, achando que é a última saída ou achando que é a solução. E vai ter que obedecer. Toda ação, uma reação. Jesus veio, morreu na cruz. O desejo, vamos dizer assim, o desejo, por mais que ele não pecou, mas o sentimento que ele teve ali era de não passar pela cruz. Não passar pelo aquele sofrimento, como carne, como humano. Mas ele disse, todavia, seja feita a tua vontade. E ele foi. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi humilhado. Humilhado, chicoteado, desprezado, julgado, caluniado. E aí, tu não é o filho de Deus? Desce daí agora. E Satanás pensando que estava ganhando. Satanás rindo, pensando que estava ganhando, que estava vencendo. Olha lá, ó. Cadê? Desce aí agora. Fala para papai matar todo mundo aqui. É, irmão, escarnecendo. Escarnecendo o Senhor Jesus. E ele lá na cruz do madeiro por mim e por você. E ele lá morrendo na cruz por mim e por você. Ele ia ressuscitar em 3 dias. Mas nós íamos ressuscitar. Nosso sacrifício ia ser em vão ali. Porque o sangue que tinha que ser derramado era o dele. O sangue que tem poder é o dele. O sangue que faz efeito na minha e na sua vida é o sangue dele. Então não adiantaria colocar Henrique ali em sacrifício, assim como Abraão ia fazer com Isaac, aquele sangue não ia fazer efeito. Por mais que foi Deus que pediu para fazer o sacrifício, mas o sangue de Isaac não ia fazer efeito nenhum. Aí Deus chega e diz, não faça mal ao menino. E ele proveu para si o cordeiro do sacrifício. Então, o sangue que tem poder é o de Jesus. O sangue que tem feito em nossas vidas é o de Jesus. O sangue que foi ali derramado, irmãos. Muitas das vezes, aquele sangue que quem estava ali estava escarnecendo, estava rindo, mas nós sabemos da importância daquela purificação. Nós sabemos da importância. Para nós estamos aqui hoje. Para o senhor ter a oportunidade, meu irmão, de acordar pela manhã e dar bom dia à sua esposa. De perguntar se ela está bem. E ela fazer o mesmo com o senhor. Cuidar. Amar é cuidar. Não é fazer por obrigação. Ah, eu vou cozinhar. Não. Cozinhar por amor. De querer ver o outro bem. E o outro é a pessoa que dorme contigo do teu lado. É a pessoa que sai, se arrisca aí na manhã, na noite, para trabalhar. É a pessoa que está ali, ó, mas está com o pensamento em casa, porque fica, irmão. E se chegar a notícia lá que o gás acabou, pronto. Aí fica agoniado. Quer vir de qualquer jeito, liga para o irmão para comprar o gás. Mas provedor é isso. Então, temos que viver assim. Amar o teu próximo é fácil. E amar o teu próximo, que não é tão próximo, é difícil. Mas a gente precisa amar o próximo. Porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele não vê se você é preto, se você é branco, se você é rico, se você é pobre. O amor de Deus, ele só vê uma coisa: o teu coração. O amor de Deus, nós lemos aqui, que aquele povo ficou no deserto para Deus ver qual era a intenção do coração. Se o povo só queria sair do Egito, ou queria adorar, queria ter paciência para conquistar a terra. E Deus está sondando os nossos corações. Deus está sondando os nossos corações todos os momentos, não pense que não.
Todos os momentos ele está sondando a intenção do teu coração. Ele está sondando se a sua intenção de vir aqui é de adorar, se a tua intenção é de vir aprender, se a tua intenção é de vir ver se o irmão Henrique vai errar alguma palavra para jogar pedra nele. Ele está lá, mas ele está sondando cada coração. Ele sabe da intenção de cada um. Ele sabe da minha intenção de estar aqui, nessa 1 hora e meia, trazendo a palavra dele, com cuidado, com cautela, sem exaltação, trazendo dentro da palavra dele, trazendo também algumas experiências. Ele sabe da imensa responsabilidade que é isso aqui. Eu também sei. Eu não sou o pastor Clóvis. Sou presbítero Henrique. Estou como presbítero da igreja. Não sou o pastor Clóvis. A palavra diz que o presbítero ele tem que estar apto a ensinar. E se eu não posso ministrar, falar do amor de Deus durante 1 hora, durante 2 horas, eu estou fazendo a coisa errada. E o agravante, por mais que eu traga vários versículos, eu não posso fugir do tema. Porque pregar a Bíblia aqui a gente prega tudo, irmão. O que aparecer aqui a gente vai lá e prega. Mas dentro de um tema. O pastor inicializou falando de Jefté, da filha de Jefté, do voto, não foi? Da obediência dela. E o que me chamou mais a atenção hoje foi isso, a obediência. O que me chamou foi a obediência dela. E nós trouxemos várias passagens para intensificar ainda mais dentro dos nossos corações. Que é necessário guardar na tábua do nosso peito. Pelo menos 2 mandamentos. Que a partir desses 2, tu consegue fazer os outros. Amar o teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. A partir disso aí, amando o teu próximo, aí você entra lá e não matarás. Aí você volta para o Velho Testamento. Êxodo 20, foi pregado ontem. Aí você volta, Êxodo 20. Aí você vai lá para os 10 mandamentos. Quando você ama o teu próximo, você não mata, você não rouba, você não adultera, você não fala mal dele, você não faz o errado, você não compra e não paga. Na verdade, você compra e paga. Então, todo o princípio são esses 2. Quando você ama o teu Deus acima de todas as coisas, você vai parar e vai pensar. Você vai pensar mais antes de fazer qualquer coisa. Você vai dizer, rapaz, será que Deus vai se agradar se eu fizer isso? Será que é essa roupa que Jesus quer que eu vista? Será que Jesus se agrada se eu andar desse jeito? Será que Deus se agrada se eu falar isso aqui? Isso é o temor de Deus. Quando você ama a Deus, você tem o temor a Ele. Porque você sabe que a mão vai pesar se você errar. Você sabe que a mão vai pesar. Então, aí é que entra o temor de Deus. O temor é você parar e pensar. Isso está na Bíblia? Isso é correto fazer? Vai lá, dá uma lida nos 10 mandamentos. Vai cá, lê a epístola de Paulo, o que Paulo ensina. Será que Deus se agrada desse meu comportamento? Se eu fizer esse voto aqui, será que vai dar certo? Já bateu dúvida? Não faça. A dica que eu dou. Se você está vendo que a ponte ali está balançando, a ponte de madeira está balançando, e você está com dúvida, a chance de você cair não vai mais de 50%, ele vai para 99%. Pode até não cair, mas só pela tua dúvida, você já caiu antes de pisar na ponte. Então, se está em dúvida, não faça. Hoje eu digo isso, se está em dúvida, não faça. Busque orientação, aí você já vai lá para o Salmo 1, né? Você não entra nas orientações dos ímpios. Você não se detém no caminho dos pecadores. Você não senta na roda dos escarnecedores. Tudo está dentro da obediência. Tudo isso está dentro da obediência. Aí você não faz essas coisas. Aí você vê que a Bíblia tem aqui os 10 mandamentos em Êxodo. Tem a Torá, que está em Deuteronômio, em Números, em Levíticos, que são as leis de Israel. A gente também pode aplicar algumas leis para a gente. Tem Jesus falando dos mandamentos, mas a Bíblia toda é exortando somente a obediência. Tem a passagem de 40 reis em Israel, em Judá, em Jerusalém, tudo para ensinar sobre a obediência. Os reis que caíram, os reis que se levantaram,
como agiram, Salomão, o que Salomão pediu a Deus. Tudo isso é para a gente aprender a praticar obediência. Porque qual seria o sentido de eu entender que Salomão pediu sabedoria a Deus? Entender que Ezequias quebrou tudo lá, voltando à adoração a Deus. Entender que o filho dele, Manassés, foi o pior rei que existiu, um dos piores em Judá. Qual o sentido de eu entender isso tudo? Que um rei se deu bem, que o outro se deu mal, que o povo rodou e não alcançou, que só 3 ou 2 entraram na terra prometida, que Jesus morreu na cruz. Qual o sentido? Já se perguntaram qual o sentido disso tudo? Exortação, obediência. Obedecer, irmãos. Obedecer é o segredo. Não tem para onde correr. É obedecer a palavra de Deus. E eu costumo dizer que tem pessoas que não estão na igreja, não frequentam, né? Mas ela dá um ensinamento ao teu neto, ao teu filho, que você segue, mas está dentro da palavra de Deus. São os anciões que se respeitam mesmo. Aqueles velhinhos, tipo a avó da diaconisa Selma, que tem 105 anos. 105 anos de idade, e fala. Você acha que ela vai dar um conselho pro mal? Só vou saber ler a Bíblia? Não sabe ler a Bíblia, né? Tá vendo? Não sabe ler a Bíblia, irmão. Mas tem um exemplo de vida. O ancião, uma pessoa de muita experiência e de muita idade, que pode chegar aqui e dar uma palavra. Vocês veem lá em cima como é, né? A nossa irmã Nete lá, eu até brinco com ela, chamando de missionária Nete. Aqueles cabelos brancos, a gente tem que honrar, tem que respeitar. Não estou dizendo que não tem que respeitar o meu, não é isso que eu estou dizendo. Aí ele puxou logo, o meu é branco, me respeite, tá certo, tem que puxar a sardinha pro lado dele. Mas, irmãos, quando você senta assim, ó, é tão bonito de ver um velhinho. Tinha um avô dela que o velhinho ali era gaiato. O velhinho era gaiato, mas senta assim com os velhinhos, o velhinho começa a contar história, começa a trazer aquela sabedoria deles. Você fica encantado, você não vê nem a hora passar. Aí o velhinho só basta falar assim, ó. Meu filho, não faça isso não. Só essa frase. Não faça isso não. Você, que nada, avó. Eu faço porque eu sou um miseravão. Bota o pocando mesmo, eu vou. Que a senhora já tá velha, já tá arcaica. Não sabe o que tá falando, não. Faz isso não. Faz isso não. É sério, faz isso não. Olhe, eu para sentar no meio de um ou duas veinhas, eu fico meio assim, irmão. Porque se ela falar ali, eu vou ter que cumprir. Não posso dizer que não. Escute a voz da experiência. Seu Máximo está ali na porta. Não olhe para ele não, deixa ele lá. Seu Máximo está ali na porta. Tem uma experiência grande. Tem um momento que ele vai chegar aqui e vai falar, ó, não vá por esse caminho não. Eu sei o que estou falando. De cara você vai parar e vai pensar. Mas ele já fez, já aconteceu, por que agora está falando para eu não ir? Mas pense um pouquinho que lá no fundo tem alguma coisa. Lá no fundo tem alguma coisa. Aí tem aqui também nosso diácono Coutinho. Já está ficando também com os cabelos brancos. Está chegando lá. Está ficando igual a mim com os cabelos alvinhos. Aí ele chega e diz, irmão Henrique, é melhor fazer dessa forma aqui. Aí eu, que nada. O senhor sabe de nada, pô. Ou então eu digo, é verdade, a gente vai fazer. E não faço. 2 pecados, né? O primeiro que eu já menti. Falando que ia fazer, não fiz. E o segundo, a desobediência. Pois é, 2 em 1. Voltando para aqui. Se é um conselho que você sabe que no fundo tem um fundamento bíblico, apesar da pessoa nem saber ler, você vai parar e você vai pensar. É um conselho. Agora, tem coisas que você pode ser aconselhado e você vai observar e vai dizer, não, esse conselho aí está errado. Por que ele disse para não fazer? Você vai analisar. Você vai analisar, você vai buscar de Deus também a resposta, buscar do teu líder espiritual, que é o pastor da igreja,
buscar dele, da pastora. No caso das mulheres, chegam também para a pastora, conversa com ela. Ô, minha pastora, é isso, isso e isso. Eu pensei em fazer assim. E me deram um conselho assim. E vai vir uma resposta de Deus para a tua vida. Vai vir uma resposta de Deus. Porque você está lá no Salmo 1. Você não está se detendo em conselho ímpio. Você está se detendo em conselho de pessoas que estão aqui para aconselhar mesmo, para orientar, para dizer qual o caminho que deve seguir. Então, nessa noite, nós já aprendemos alguns caminhos que não devemos seguir. Com Jefté, com a filha de Jefté. Ó, que diferença. Com Jefté, aprendemos a ter cuidado com o voto. Com a filha de Jefté, aprendemos a obediência. Com Jesus, aprendemos que, apesar às vezes, a vontade da carne dizer, afasta de mim esse cálice, mas ele obedeceu e disse, todavia, seja feita a tua vontade. Aprendemos com Salomão, que ele pediu sabedoria a Deus. Deus deu não só o que ele pediu, como o que ele não tinha pedido, conforme a palavra dele, conforme a palavra de Salomão. Só que Deus deixou uma ressalva embaixo. E a ressalva de Deus sempre começa com se. Tu vai ter isso tudo, mas se andares no meu caminho conforme toda a minha palavra. Aprendemos isso. Aprendemos como pedir. Aprendemos também o se. Porque toda ação tem uma reação. Deus não dá nada de mão beijada. Ele pediu sabedoria? Teve. Teve até mais que sabedoria. Riquezas, glória, teve tudo. Mas tinha um porém. Ele não podia se desviar. Nós não podemos nos desviar. E aquele que coloca a mão no arado é complicado, é pior ainda. Colocou a mão no arado é pior ainda. É pior. Porque para voltar para trás, irmão, a obra de Deus não volta para trás. Ela segue. Aprendemos aqui no Salmo que se a gente der ouvido a Deus, tudo vai ser tranquilo em nossa vida. Tudo vai ser tranquilo. Aí eu digo, tudo vai ser tranquilo. Mesmo quando você passe, como várias vezes é pregado aqui, pela tribulação, pela prova, você está passando, ó. Pode dormir tranquilo. O problema é a surpresa de manhã. Quando você acordar, vai ter surpresa, calma. Mas você passa glorificando a Deus, você passa a respirar fundo e deixa lá. Você passa a verdadeiramente entregar na mão de Deus. Você passa a não se precipitar. Você passa a não fazer voto desesperado, agoniado, porque a bênção já está aí. Por um deslize, ao invés de você fazer assim, você faz assim. E a bênção está aqui. Mas você se precipitou e agora você vai passar por todo o processo para conseguir alcançar. E isso se alcançar. Foi assim no deserto. A terra estava ali, mas começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a querer bater no pastor, que era Moisés, começaram a questionar, a lembrar do passado. Rapaz, era melhor quando a gente estava lá no deserto. Para quê? Tirou a gente de lá? Para ficar rodando aqui igual uns bestas? Vai ficar rodando igual uns bestas. Estava ali. Eram 40 dias. Se tornou 40 anos. Se tornou 40 reis, depois de todo esse processo. Se tornou nós aqui, brigando todo dia para conseguir a vida eterna. Que essa é a promessa de Deus, a salvação e a vida eterna. E nós estamos aqui, lutando muitas das vezes contra nós mesmos para obedecer. Lutando. Porque tem horas que a carne treme. Principalmente quando é para você dar uma resposta. E pra gente, hein, Diaconisa Vanessa? Ela já fez a cara assim. Pra gente que não come reggae, não comia. Agora a gente tem que segurar a onda. Pra gente que não comia reggae, pelo menos uma sugestão tinha que dar. Né? A irmã falou ali uma sugestão. Sugestão, ao meu entender, é o quê? Uma sugestão, ó. Isso aqui é verde, né? Vou dar uma sugestão que bote amarelo. Não, mas quando a gente quer dar uma resposta, a sugestão significa outra coisa. Ela vai ter que ouvir uma piada minha. Aquele cara vai ouvir a sugestão minha. Ontem eu falei com o irmão, não foi?
Falei com o irmão. Não, pelo menos uma sugestão ele vai ouvir. O irmão já me disse, ó, irmão, deixa pra lá. Ó pra aí, velho. Aqui eu só for me falar aquilo. Aí eu já tenho que pensar, ó, preguei hoje, ó. Nem lembrei disso, já foi. Já foi. Aí agora não posso falar mais nada, já foi, irmão. Se eu tivesse falado a sugestão lá sem comentar, depois me resolvia, mas cometer já foi. Aí se eu falar a sugestão, aí esse homem depois vai bater no meu ombro e vai dizer, é verdade, você pregou lá embaixo. Rapaz, que laço. A ficha caiu agora. Ele vai bater no meu ombro e vai dizer, ô, você não pregou lá embaixo? Por que você foi falar, rapaz? Então, ó, me calei. Já foi. Eu fui comentar, ele já repreendeu e a pregação confirmou, a obediência, já foi. Não vou falar mais sugestão nenhuma. Vou glorificar meu Deus, entregar na mão dele e continuar falando o que eu sempre venho dizendo. Que Jesus salva, cura e liberta. Que Deus é bom e a bondade dele dura para sempre. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vou continuar falando que Jesus salva, cura e liberta. Em nome de Jesus, eu vou continuar falando que o mundo está pensando que não tem jeito, mas tem jeito sim. Que Jesus está aqui para salvar. Que as mãos de Deus não estão mirradas para que não possa salvar. E nesses ouvidos agravados para que não possa ouvir. É isso que nós temos que falar, irmão, como crentes. Nós temos que pregar, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que não sabes. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Não se apegue muito ao versículo, não. Ah, está escrito lá, eu ficava muito nisso. Está escrito lá e não sei aonde. Jesus, toda vez que chegava aqui, para os fariseus, Jesus só falava assim, está escrito. Está escrito. Claro que na hora que te perguntarem, você vai ter, não, está lá. Isaías 54 tal. Mas na hora de citar, não se apegue muito ao versículo, não. Grite por 4 cantos que Jesus salva, cura e liberta. Que ele tira do largo de charco, de lodo. Que ele firma teus pés numa rocha. Que ele faz brotar a água da rocha de onde você nem imagina. Que sua vida vai ser abençoada em nome de Jesus. E é isso que a gente tem que pregar. É isso que a gente tem que ensinar. Mas primeiro, as 4 letrinhas. O, B, D, C. Obedecer. Com obediência, acabou. Você já está fechando aí 99% das brechas de Satanás. Porque Satanás gosta do rebelde, igual a ele. Satanás gosta do revoltado, igual a ele. Não está vendo esses protestos aí? Todo mundo queimando pneu? Tem crente apoiando. Crente é para apoiar isso? Não, crente é para apoiar isso? Quer dizer, eu vi uma imagem hoje e é verdade. Quer dizer, na pandemia não podia fechar nada. Agora, porque um político perdeu, querem fechar tudo? Quer dizer, na pandemia, a vida morrendo. Ninguém estava nem aí. Temos que trabalhar, o país não pode parar. Aí agora, porque um candidato que enganou a muitos aí, perdeu, foi reprovado, não passou no teste, vamos dizer assim, né? Ficou 4 anos e não se reelegeu, aí agora está todo mundo revoltado. Não existe isso, irmãos. Não existe. Não existe. Então deixa essa palavra para os irmãos. Espero, em nome de Jesus, que essa palavra seja assim introduzida, não só na minha vida, como na vida de cada um dos irmãos. Que obediência é uma coisa difícil. Além do mais, na cultura, já foi falado, né? Na cultura que a gente vem, nos ensinamentos errados que a gente vem. Muitas vezes a gente se chateava quando a mãe falava, quando o pai falava, quando o irmão fala. Mas hoje nós aprendemos que o princípio de tudo é a obediência. O princípio de tudo, para que tenhamos comunhão com Deus, é a obediência. É o amor. É a exortação. Paulo escreveu, né? Façai tudo para a edificação. Tudo para edificação. Uma palavra que esse homem falou ontem aí, ó, já me mudou. Irmão, deixa para lá. Irmão, deixa para lá. 4 palavras. Irmão, deixa para lá.
É dessas palavras que a gente precisa. Não de pessoas que dizem, irmão, bote papoca mesmo. Vai lá, rapaz, você vai comer reggae? Você nunca comeu. Mostra que você é homem. Ah, aí acabou. E aí, irmão, mostra que você é homem, bota aquele carro para andar. Eu ia desmontar todo. Rapaz, se eu fosse você, eu não deixava. O astuto, né? Não vou nem dar tempo de entrar no astuto. Se eu fosse você, eu não deixava. Pô, você vai comer mesmo essas ideias forjadas aí? O linguajar mais atual, né? Essas ideias forjadas, você vai comer mesmo isso? É Satanás, irmão. O tempo todo, ó, instigando para você sair do caminho. O tempo todo instigando para você dizer que você é mais homem que alguém. Sendo que você não é nada, eu não sou nada. Instigando para você dizer que você... Como ele fez com Jesus, né? Se tu és o filho de Deus, faça. Jesus, ó, eu não preciso provar nada para você não, meu irmão. Olha não, que Satanás não é irmão de ninguém. Não preciso provar nada para você. Eu sou e acabou. Ele poderia falar isso. Mas ia soar com uma arrogância. Ia soar com uma arrogância. Ah, o Filho de Deus está se exaltando. Olha o cuidado com a palavra. Jesus chegou e disse, não, na palavra está escrito isso, isso e isso. Acabou. Na palavra está dizendo, não adorarás outros deuses senão Deus, senão meu Pai. Adoração exclusiva a Ele. A palavra de Deus diz que eu tenho que baixar a cabeça. Que quando um bater na minha face, eu tenho que virar o outro lado. Não é físico. Isso significa deixar para lá. Esse negócio de virar outra face significa isso. Deixar para lá. Não é que a pessoa vai me dar um murro aqui, eu não vou revidar. Não é isso. Vamos entender o sentido da palavra, meus irmãos. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu fico muito feliz e gratificado. Peço a Deus que continue abençoando a cada um de nós, trazendo a paz, nos instruindo, nos exortando. Em nome do Senhor Jesus, confesso que não estava preparado esse ensinamento de hoje. Sabe como o nosso pastor é, né? De última hora aconteceu algo, vai lá, irmão, e a gente tem que tocar o culto, amém, irmãos? Quem teve a oportunidade teve, quem não teve, como sempre, não se chateie. Hoje é culto de ensino mesmo. Que Deus continue abençoando a cada um. E assim eu convido, quem iniciou foi nosso irmão, não foi? Assim convido o nosso diácono Roberto para assim fazer a oração final, em nome do Senhor Jesus. E logo após, estarei retornando para finalizar com a bênção apostólica. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe. Com a palavra, nosso diácono Roberto. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Senhor Deus maravilhoso, Pai. Deus de poder e de misericórdia. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez